Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente fez uma introdução a sistemas operacionais e vimos que a principal tarefa que ele tem é fazer o gerenciamento de recursos, tanto através da multiplexação de tempo, fazendo o escalonamento de processos, quanto a multiplexação de espaço, fazendo a gerência de memória. Então, para a gente começar a introduzir como que é feito o escalonamento de processo, a gente vai ver nessa aula o que são processos de fato. Lembre quando a gente viu a aula de execução de um programa. A gente tem o nosso arquivo escrito em linguagem de alto nível e a gente vai passar por alguns programas tradutores, como o compilador e o montador, gerando o nosso programa na linguagem de máquina ou código executável. E a partir daí a gente viu que existe um programa do sistema operacional, que é o loader, que ele é responsável de acessar esse nosso arquivo gerado e carregar ele na memória principal. Então, um processo ele é criado nesse momento que o loader ele vai estar alocando espaço na memória principal. Então, a gente pode estar definindo o processo da seguinte forma. Ele é uma estrutura de dados utilizado pelo sistema operacional para controlar a execução de um programa que a gente vai estar rodando. E, normalmente, o processo ele é dividido em três partes. A gente vai ter o contexto de software, o contexto de hardware e o espaço de endereçamento. E aí, o que a gente vai encontrar em cada uma dessas partes? No contexto de software, a gente vai ter informações que estão vinculadas ao programa, o código executável que a gente criou. Então, a gente vai ter o nome do programa, vai ter qual que é o usuário que criou esse programa, qual que é a prioridade de execução, data e hora de criação e outras informações. E uma informação que é muito importante é o PID, que é o Process ID. Todo processo que ele é criado, ele é atribuído um identificador único para que o sistema operacional consiga identificar e referenciar ele adequadamente. Então, esse PID ele vai ficar armazenado no contexto de software do processo. No contexto de hardware, a gente vai ter informações dos registradores que o programa está utilizando no momento. Então, a gente vai ter os registradores de propósito geral, o program counter, vamos ter registradores como o stack pointer, frame pointer e registradores de status de forma geral. E a outra parte, o espaço de endereçamento, ele corresponde qual que é o intervalo de endereços que o programa vai utilizar na memória principal. Ele seria, de fato, os endereços que o programa vai estar alocado na memória principal. Então, como é que ficaria o espaço de endereçamento quando a gente inicia a execução do programa? A gente já chegou a ver nas aulas anteriores, mas vamos relembrar. A primeira parte do programa vai ser a região de texto ou a região de código, é onde vai estar armazenado, de fato, o código do programa. Todas as instruções binárias vão ser executadas pelo processador. Então, lembrem lá quando a gente viu no RISC-V as 5 etapas de execução. A primeira etapa, que é a etapa de busca de instruções, a gente vai estar buscando as instruções nessa região de texto. A gente vai buscar as instruções e vai carregar ela lá no registrador interno do processador, no registrador IR. Outra região de memória que a gente vai ter vai ser a região de dados ou global. É onde a gente vai estar alocando todas as variáveis globais do nosso programa e todas as constantes que foram declaradas no programa. Depois a gente vai ter a região de heap, que é utilizada para estar armazenando estrutura de dados alocados dinamicamente. Então aqui a gente vai ter estrutura de dados que são manipuladas com ponteiro, pensando aí na linguagem C, C++, e estrutura de dados como objetos, quando a gente vê alguma linguagem de orientação a objeto. Eles vão ser armazenados na heap. E a gente viu também que vamos ter a região de memória de pilha. A região de pilha é utilizada para fazer o gerenciamento de funções. Então, toda função ou procedimento que ele é chamado, ele vai alocar espaço na pilha. E aí ele vai alocar tanto os argumentos de entrada da função, os argumentos de saída, e também a gente vai ter o endereço de retorno da função. Depois que a função lá termina de executar, ela precisa voltar para a sua função chamadora. E a gente chegou a ver nas aulas anteriores que a região de pilha e de heap elas vão compartilhar a mesma região de memória, sendo que a pilha sempre começa nos endereços superiores, enquanto a heap nos endereços inferiores. Então a gente vê que conforme a gente vai incluindo o elemento na pilha, ela vai decrementando o endereço, ou seja, os endereços eles crescem em ordem decrescente conforme a gente vai enchendo a pilha, alocando elementos na pilha. Enquanto a heap, conforme a gente vai estar alocando estrutura de dados dinamicamente, os endereços alocados vão crescer de forma crescente. E aí a gente vai estar aproveitando dessa forma o espaço livre que é reservado inicialmente quando a gente cria o processo para estar alocando ou dados que vêm das funções ou estruturas que são alocados dinamicamente. Todas essas informações do processo que a gente viu, eles vão ser alocadas numa estrutura de dados chamada de Process Control Block, ou PCB.
Então, sempre quando o processo é criado, é também criado esse PCB e o sistema operacional vai estar acessando esse PCB para estar acessando as informações vinculadas ao processo. Então, as primeiras informações que vai ter no PCB são aquelas referentes ao gerenciamento de memória, como, por exemplo, registradores informando qual que é o endereço inferior e o superior da região do processo, informações sobre as tabelas de páginas e de segmentos que são utilizados pelo processo. Esses conceitos a gente vai ver quando falarmos de gerência de memória. A gente vai ter também informações sobre os status de dispositivos de entrada e saída que estão sendo utilizados pelo programa. A gente vai ter informações de contabilização, como, por exemplo, quanto tempo esse processo está rodando, quanto tempo foi utilizado para rodar na CPU, quanto que ele ficou em espera. E vamos ter informações sobre escalonamento, como, por exemplo, qual que é a prioridade de execução de um processo, quais são as filas de escalonamento onde ele está sendo alocado e alguns parâmetros que ajudam nos algoritmos de escalonamento que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então aqui a gente pode ver essas informações. A gente vai ter o estado do processo, vamos ter o Process ID, vamos ter o Program Counter, os registradores utilizados por ele e quais são os limites de memória, e aqui quais são os dispositivos de entrada e saída sendo utilizados por ele, entre outras informações. Todo processo que é criado no sistema operacional ele tem um ciclo de vida. Ele vai passar por alguns estados até a gente finalizar a execução da última instrução do programa. Então, quais são normalmente os estados que são implementados pelo sistema operacional? Então, o primeiro estado é o estado de novo, que ele é o estado quando a gente cria o processo. Todo processo ele começa no estado de novo. A gente vai ter o estado de em execução, é quando, de fato, o processo ele está utilizando a CPU, ou seja, a CPU está executando as instruções relacionadas ao programa desse processo. A gente vai ter o estado de espera, que ele vai ocorrer sempre quando o programa precisar acessar alguma informação do dispositivo de entrada e saída, e aí ele vai para esse estado de espera. Outro estado que a gente vai ter é o estado de pronto, que é utilizado para determinar quais são os processos que vão estar na fila de pronto. A fila de pronto é uma estrutura de dados do sistema operacional que indica quais são os processos que podem ser escalonados pelo sistema operacional, quais são os que podem ser escalonados para utilizar a CPU. Então, os processos que estão na fila de prontos vão estar no estado de pronto, e por fim a gente vai ter o estado de concluído, que é quando o processo ele finalizou sua execução. Então, nesse estado, o sistema operacional ele vai desalocar todas as estruturas de dados utilizadas pelo processo que acabou de terminar. Então, vamos ver como é que seriam as transições de estados durante o ciclo de vida de um processo. Então, inicialmente, o processo criado ele vai se encontrar no estado de novo, e aí, nesse momento, a gente vai estar alocando ele para a fila de prontos. E aí, quando ele vai para a fila de prontos, ele muda para o estado de pronto. Uma vez ele estando nessa fila de prontos, o sistema operacional ele vai poder, em algum determinado momento, selecionar o processo para executar. E aí, nesse momento, ele vai ser escalonado e muda para o estado de em execução. E aí, nesse momento, todas as instruções vão ser executadas seguindo aqueles passos que a gente viu nas aulas anteriores. A gente pode ver no RISC-V, ele vai executar aquelas 5 etapas que a gente estudou. E aí, em determinado momento, pode ocorrer uma interrupção. Então, uma interrupção ocorre quando algum dispositivo de entrada e saída ele finalizou alguma requisição que foi solicitada anteriormente. Então, aí, nesse momento, o dispositivo ele vai mandar um sinal de interrupção para a CPU, e aí a CPU ela vai parar a instrução que ela está executando no momento para atender essa interrupção. E aí, no momento que isso ocorre, o sistema operacional ele vai mudar o estado do processo que estava executando. Ele vai pegar o processo que está no estado de em execução e vai colocar novamente na fila de pronto. Então, sempre quando houver uma interrupção, esse processo ele volta para a fila de prontos para que ele possa ser executado novamente depois que essa interrupção ela for tratada. Outro tipo de situação é quando o processo ele está executando, ele vai fazer uma solicitação de dispositivo de entrada e saída. Então, nesse momento, ele vai para o estado de em espera, porque agora ele vai precisar esperar que o dispositivo de entrada e saída ele finalize essa requisição para que ele consiga executar as próximas instruções. E aí que nesse momento, repare que a CPU ela vai estar ociosa. Então, no momento que o processo vai para o estado de em espera, então o sistema operacional ele vai pegar um outro processo na fila de prontos e vai colocar ele no estado de em execução para estar utilizando a CPU. E aí, no momento que o dispositivo de entrada e saída ele finalizar essa requisição feita, ele vai então mudar o estado do processo em espera para o estado de pronto. Ou seja, o processo ele vai ser alocado novamente na fila de pronto e aí ele vai poder
ser encaminhada novamente para o estado de em execução até finalizar a execução do programa. E aí, por fim, finalizou o programa, ele vai para o estado de concluído, onde o sistema operacional ele vai desalocar todas as estruturas de dados alocadas durante a execução do programa. Então o processo sempre começa no estado de novo, vai para a fila de prontos, depois vai para o estado de execução, executa aqui as instruções, se precisar acessar o dispositivo de I/O, ele vai para o estado de espera, volta novamente para a fila de pronto, depois volta a fazer a execução das instruções e finaliza no estado de concluído. Como os estados de novo e concluído eles só são utilizados para identificar a criação e a finalização do processo, a gente costuma representar o ciclo de vida do processo utilizando os 3 estados principais, que são os estados de pronto, que ocorre quando a gente cria um processo. Então, quando o processo é criado, ele vai ser alocado nessa fila de pronto. O estado de execução, que é quando o sistema operacional escalona esse processo para a CPU, e o estado de espera, como a gente viu anteriormente. Então, a gente pode ver que uma vez que a gente está na fila de prontos, a gente só pode escalonar o processo para o estado de em execução. Uma vez que o processo está no estado de execução, ele só vai ter 2 opções. Ou ele volta para a fila de prontos, quando a gente tem a situação de uma interrupção, ou ele vai para o estado de espera, quando ele faz uma solicitação ao dispositivo de entrada e saída. No estado de espera, a gente só tem uma opção, que é quando ele vai para a fila de prontos, quando a sua requisição é atendida pelo dispositivo de entrada e saída. Além do diagrama clássico de 3 estados, a gente pode ter esse diagrama de 5 estados, que é quando a gente considera o uso de memória virtual. Então aqui a gente vai ter 2 situações. A gente vai ter os estados residentes, que são aqueles estados quando o processo está alocado na memória principal, e a gente vai ter os estados não residentes, que é quando o processo ele está alocado no disco. Então, inicialmente, o processo ele vai começar no estado de pronto, sendo alocado na memória principal, podendo passar para o estado de execução e espera normalmente. Só que em determinado momento, a memória principal ela pode se encontrar cheia. E aí, no momento que a gente for alocar um novo processo, a gente vai precisar liberar espaço na memória principal. Então, para fazer isso, a gente vai ter que pegar algum processo já alocado na memória e copiar ele para o disco. E aí a gente vai ter 2 opções para a gente copiar um processo para o disco. A primeira opção é pegar um processo que está há muito tempo na fila de prontos e que ele não é executado. Então, nessa situação, a gente vai pegar um processo da fila de prontos, que está no estado de prontos, e a gente vai copiar para o disco, mudando para o estado de pronto não residente. Ou seja, ele vai estar no estado do pronto, só que ele vai estar armazenado no disco. A outra opção é a gente pegar um processo que está na fila de espera. Ou seja, aquele processo que ele está há muito tempo esperando finalizar alguma requisição de dispositivo de entrada e saída. Então, nessa situação, a gente vai pegar um processo na fila de espera e vai copiar para o disco. E no momento que a gente copia no disco, ele vai para o estado de em espera não residente. Então, com isso, a gente consegue liberar espaço na memória principal para estar alocando outros processos. E aí, uma vez que os processos eles estiverem alocados em disco, eles só podem retornar novamente para a memória principal quando eles estiverem no estado de pronto não residente. Então, aqui nesse nosso exemplo, se o processo está no estado de pronto, em determinado momento, quando a gente precisar acessar esse processo, a gente vai estar copiando ele novamente para a memória principal, e aí ele vai ser passado do estado de pronto não residente para o estado de pronto residente. Se o processo no disco ele estiver no estado de espera, a gente vai estar alocando somente ele para o estado de pronto quando a requisição do dispositivo de entrada e saída finalizar. Então, no momento que houver a finalização do dispositivo de entrada e saída, ele vai enviar uma interrupção para a CPU. Aí, no momento do tratamento dessa interrupção, o sistema operacional ele vai saber qual que era o processo que precisava dessa requisição. E aí ele vai atualizar aquele processo que está no estado de espera não residente para o estado de pronto não residente. E a partir desse momento, esse processo do estado de pronto não residente, ele pode ser escalonado novamente para a memória principal. E aí ele pode começar a fazer o ciclo normal, como a gente viu anteriormente. Então aqui a gente vai ter um exemplo de alternância de processos, como é que funcionaria. Aqui a gente vai ter o processo 0, aqui vamos ter informações do processo 1 e o que o sistema operacional vai fazer quando a gente vai ter essa troca de processo, nessas mudanças de estado. Então, inicialmente, a gente vai ter a execução do processo 0, ele vai estar executando normalmente,
e aí, em algum determinado momento, ele vai receber uma interrupção chamada de sistema. Então, aqui a gente pode supor que alguma requisição ao dispositivo de entrada e saída ele finalizou. Então, ele vai enviar uma interrupção, e aí, nesse momento, o processo 0 ele vai precisar parar a sua execução. A gente viu que quando ocorre uma interrupção, a gente vai mudar o estado de em execução para o estado de pronto. E aí, para fazer isso, a gente vai mudar para o modo de operação de kernel do sistema operacional, e aí ele vai atualizar o estado do Process Control Block do processo 0, ele vai salvar quais são os registradores que estão sendo utilizados, vai salvar lá informações de quanto tempo ele ficou executando, vai salvar isso na memória principal, e aí depois ele vai escalonar o processo 1 para executar, já que ele estava esperando, por exemplo, a finalização do dispositivo de entrada e saída. Então, aí, nesse momento, o sistema operacional ele vai carregar as informações do PCB do processo 1 para os registradores, e aí o processo 1 ele pode começar a executar. Então, nesse período onde o P0 estava executando e houve essa atualização do PCB de P0, a gente vê que o P1 ele estava ocioso. Aí, depois de ter feito essa atualização, ele começa a fazer a sua execução. Em determinado momento, também vai ocorrer uma interrupção que vai parar a execução de P1. Então, o que vai acontecer? O sistema operacional vai entrar no modo de operação do kernel, ele vai atualizar o PCB de P1, atualizar quais são os valores dos registradores que foram utilizados até esse momento, e aí ele vai carregar novamente qual que é o processo que vai entrar no estado de execução. Aqui nesse nosso exemplo, o P0 ele vai voltar à sua execução. Então, a gente vai pegar todas as informações que foram salvas anteriormente na memória principal e vai carregar nos registradores do processador. E aí, o P0 ele vai voltar a executar. E aí, a gente repara que enquanto o P1 estava executando, o P0 ele estava ocioso. E depois, ele vai começar a executar novamente até ele finalizar aí a execução da sua última instrução. Então, repare, pessoal, que sempre quando há mudança de estados de processo, a gente vai ter o sistema operacional sempre interagindo para atualizar as informações do Process Control Block, do PCB. A gente chama essa mudança de estados de troca de contexto. Sempre quando o processo ele muda do estado de execução para qualquer outro, a gente está fazendo uma troca de contexto. E na troca de contexto, a gente sempre precisa salvar as informações atuais na memória principal para carregar as informações do processo que vai começar a executar. Então, sempre quando há troca de contexto, o sistema operacional ele precisa salvar as informações do processo que está em execução na memória principal e recarregar as informações do novo processo que vai entrar em execução para o processador, para os registradores do processador. Então, a gente sempre tem essa troca de execução, sempre tem que estar passando para o modo de operação do kernel. Para gerenciar essas mudanças de estado de processo, o sistema operacional ele vai ter várias estruturas de dados de filas. A gente vai ter a estrutura de dados de fila de prontos, que é a estrutura onde vai estar armazenando os PCBs dos processos que podem entrar em execução. Então, perceba aqui que normalmente as filas elas vão ser implementadas através de listas encadeadas. Então, aqui a gente percebe que a gente vai ter a cabeça dessa fila e aqui quais são os processos que estão na fila de prontos. Então, aqui a gente pode ver que na fila de prontos a gente vai ter a informação do PCB do processo 7 e vamos ter aqui a informação do PCB do processo 2. A gente vê que para cada dispositivo de entrada e saída, o sistema operacional também vai armazenar uma fila de espera. Então aqui a gente vai ter essa fila do disco da unidade 0, aqui vai ter todos os processos que estão esperando a conclusão da requisição do disco. A gente vai ter informação aqui do processo 3, processo 14 e processo 6, por exemplo. Vamos ter informação aqui que está esperando o terminal, aqui o processo 5 está utilizando o terminal, entre outros dispositivos de entrada e saída. Então vai ter várias filas de espera, uma para cada dispositivo de entrada e saída do computador. O sistema operacional ele possui alguns escalonadores que vão auxiliar tanto na mudança de estado dos processos quanto na alocação e desalocação de processos na memória. Então, o primeiro escalonador que ele tem é o escalonador de longo prazo ou de jobs. Então, a gente viu que quando temos suporte de memória virtual, a gente pode estar alocando um processo para o disco. E aí, para ele voltar novamente para a memória principal, a gente vai ter o escalonador de longo prazo. Ele vai ser responsável de determinar quais processos no disco vão voltar para o estado de prontos residente, para o estado de prontos na memória principal. A gente vai ter um outro escalonador, que é o escalonador de curto prazo ou de CPU, que ele vai ser responsável pela mudança de estados de processos que estão residentes, que estão na memória principal. Ele vai estar mudando do estado de pronto para execução, execução para pronto e execução para estado de espera. Ele é o que está rodando a todo tempo
colocando algum processo para executar. E o último escalonador que a gente tem é o escalonador de médio prazo, que ele é utilizado quando a gente coloca um programa para executar. Sempre quando a gente inicializa a execução do programa, a gente vai criar um processo associado a ele na memória principal. E aí, nesse momento, se a memória estiver cheia, ele vai ser responsável de determinar quais processos na memória principal vão ser alocados no disco. Então, o escalonador de médio prazo é o loader que a gente viu nas aulas anteriores. E eles também são normalmente utilizados em sistemas de tempo real. Quando você tem um processo muito tempo no estado de pronto, você vai copiando ele no disco ou vai desalocando ele para que você consiga ter espaço para alocar novos processos que precisam executar de maneira bem rápida. Então aqui a gente vai ter uma ilustração de como que é o funcionamento do escalonador. Então todo processo que é criado, ele vai para a fila de prontos e aí depois, em determinado momento, ele vai ser escalonado para utilizar a CPU através do escalonador de curto prazo. E aí, depois que ele está executando, ele pode ir até o final, né, onde ele vai finalizar sua execução, até executar a última instrução do programa, ou pode acontecer as seguintes situações. Ele pode precisar solicitar a requisição de um dispositivo de entrada e saída, então nesse momento ele vai mudar para o estado em espera, e ele vai estar na fila de I/O, ou seja, ele vai estar esperando a conclusão do dispositivo de entrada e saída. Depois que finaliza a conclusão, ele volta aqui novamente para a fila de prontos. Outra situação que pode ocorrer é quando o processo está executando e aí o tempo expirou. Alguns algoritmos de escalonamento, ele reserva um determinado intervalo de tempo que cada processo ele pode executar. Acabou esse intervalo, ele vai colocar o processo na fila de prontos, de forma que um outro processo tenha a oportunidade de executar também esse intervalo de tempo. Então essa é uma outra situação que o escalonador de curto prazo ele costuma executar. Outra situação que pode ocorrer é se ele gerar um filho, ou seja, se o processo ele criar um outro processo. Então, todo processo que começa a executar o programa, ele recebe o nome de processo pai. E a partir dele, ele pode criar outros processos. E esses processos recebem o nome de processo filho. Então, no momento que o processo filho é criado, o filho ele precisa ser executado até que o pai ele volte à sua execução. E aí, depois, ele volta aqui para a fila de prontos para ser escalonado novamente. Tá? Então, essa aqui é outra situação para o processo voltar para a fila de prontos. E a última situação que a gente viu é quando ocorre uma interrupção. Então, o processo está executando, teve uma interrupção, então o sistema operacional vai alocar ele novamente para a fila de prontos até que essa interrupção seja atendida. E aí a gente pode ter a introdução do escalonador de médio prazo. É quando o processo está muito tempo aqui na fila de prontos e aí você precisa alocar um novo processo, só que a memória principal ela está cheia. Então, para que isso não aconteça, o escalonador de médio prazo ele sempre vai estar evitando que a memória fique cheia. Então, ele vai estar selecionando alguns processos na lista de pronto ou na lista de espera e ele vai estar armazenando no disco. E aí a gente pode ter, por exemplo, os processos que eles já começaram a sua execução parcialmente e voltaram para a fila de prontos e depois foram copiados para o disco. E aí, no momento que o processo está armazenado no disco, para ele voltar novamente para a memória principal, a gente vai estar utilizando o escalonador de longo prazo. Ele vai estar selecionando esses processos no disco e vai fazer a reintrodução dele na fila de prontos, na memória principal. Então aqui a gente tem, resumido, como que seria a utilização dos 3 tipos de escalonadores que a gente viu até agora. Então aqui a gente viu como é que seria a utilização desses 3 escalonadores do sistema operacional. Os processos eles podem ser classificados em CPU-bound e IO-bound. CPU-bound são aqueles processos que eles estão a maior parte do tempo executando na CPU, ou seja, eles não vão estar fazendo solicitações de dispositivos de entrada e saída. A maioria do tempo ele vai estar executando instruções na CPU. Já processos IO-bound, eles vão estar a todo momento fazendo solicitações de dispositivos de entrada e saída. Então, a maioria do seu tempo ele vai estar no estado de espera, aguardando a conclusão dessas solicitações que ele faz. Aqui temos 2 gráficos mostrando como é que é o comportamento de cada um desses processos. Aqui à esquerda é o CPU-bound e à direita é o IO-bound. Então, no CPU-bound, o que a gente pode perceber? Então, no eixo Y, a gente vai ter informações do UCP, que é a CPU, e dos dispositivos de entrada e saída. E aqui no eixo X, ele é o tempo. Então, a gente pode perceber que processos CPU-bound, ele vai ter a maior parte do tempo sendo alocado na CPU e algum intervalo de tempo
fazendo requisições a dispositivos de entrada e saída. Enquanto os processos Ironbound, a maior parte do tempo ele vai estar esperando as requisições de dispositivo de entrada e saída, e ele vai ter alguns intervalos executando na CPU. Então essas daqui são duas características importantes que a gente tem de processos. Além disso, a gente pode classificar um processo como foreground e background. Um processo foreground é quando ele está vinculado a alguma interface gráfica ou uma interface de usuário. Então aqui nesse nosso exemplo, a gente pode ver que sempre quando a gente inicia a execução de um programa, a gente está utilizando alguma interface de usuário, como por exemplo aqui o terminal. Então no processo foreground, a gente vai estar esperando a execução do processo, ou seja, o terminal ele vai ficar bloqueado até que o programa ele finalize sua execução. E a gente vai receber essa saída através do terminal, através da interface do usuário. Já no processo background, a gente vai inicializar a execução do programa e a gente não vai ter uma interface de usuário bloqueada esperando a sua finalização. Então, normalmente, nos processos para rodar em background, a gente vai estar vinculando algum arquivo de saída, para que esse processo coloque o seu resultado de saída nesse arquivo e a gente consiga estar acessando o arquivo de saída para saber qual que foi o resultado desse processo, qual que foi a geração de informação desse processo. E esses processos que rodam em background, a gente costuma chamar eles de daemons. Então, sempre quando a gente inicia o sistema operacional, a gente vai ter vários daemons rodando que são vinculados aos programas que a gente tem instalado no nosso computador. E aqui a gente pode ter alguns comandos no Linux para estar fazendo o processo rodar em background. A gente pode estar usando o comando para rodar um programa e no final colocar IC comercial. Fazendo isso, ele vai começar a executar um programa e ele vai desconectar o processo do terminal. E a gente pode também estar usando o comando NoHup para estar determinando qual que é o arquivo de saída do processo. Então, todo tipo de log, todo tipo de resultado que fosse ser imprimido no terminal vai ser colocado nesse arquivo de saída. Então, isso aqui são formas de a gente estar implementando um daemon no Linux. E outro tipo de conceito que a gente tem são as árvores de processo. Sempre quando a gente inicia a execução do programa, a gente vai ter um processo vinculado a ele, e esse processo ele recebe o nome de pai. Então, o processo pai ele consegue criar vários outros processos, e cada processo criado ele recebe o nome de processo filho. Então, aqui a gente vai ter um exemplo onde o processo A ele vai ser o processo pai, e aí, em determinado momento, ele vai criar o processo B e o processo C, que vão ser seus filhos. E aí, o processo B ele vai criar o processo D e o processo E. Então, D e E vão ser filhos de B e, consequentemente, vão ser netos de A. E aí, como é que ocorre a finalização dos processos pais? O processo B ele só vai finalizar quando o processo D e o processo E finalizarem. E, consequentemente, o processo A ele só vai poder finalizar quando o processo B e o processo C finalizarem. Então, sempre quando um processo ele cria filhos, ele precisa aguardar a finalização dos seus filhos antes deles finalizarem. Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo como que a gente consegue criar processos utilizando o sistema operacional do Linux. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima aula.